Olá, eu sou o psicólogo Derek e hoje vou dar algumas dicas para pais ou responsáveis sobre a educação dos filhos em casa. A gente sabe que o tema da educação é muito importante. E não só a educação que ocorre nas escolas, né, no ambiente mais acadêmico. A educação que ocorre em casa é de extrema importância. Então, tudo que os pais, os responsáveis pela criança fazem, é, deve ser sempre analisado, deve ser sempre objeto de reflexão, porque pode e muito influenciar no comportamento atual e futuro da criança, ok? Então vamos lá, eu vou falar principalmente sobre dois aspectos. O primeiro deles é a atenção e o gerenciamento da atenção, o manejo da atenção. O segundo deles é sobre castigos, né? Então, quando você desejar utilizar, né, um castigo, achar que é adequado para o momento, é importante, então eu vou falar sobre o planejamento desse castigo e a aplicação. Ok? Então vamos lá. Sobre a atenção. É muito importante que os pais saibam o que o filho costuma fazer, quais são os seus passatempos, que locais ele frequenta. E também é muito importante que os pais reconheçam quando o filho tem um novo comportamento adequado, quando ele tem comportamentos que os pais desejam que ele tenha. Então é importante elogiar, é importante reconhecer, deixar isso claro para ele, deixar claro que os pais gostam de determinado comportamento que ele apresentou. Ok. Por que eu estou ressaltando esse aspecto referente à atenção? Porque o que pode ocorrer muitas vezes é que o filho acaba chamando mais atenção pelos comportamentos inadequados que tem, ele acaba tendo um maior reconhecimento pelos comportamentos inadequados que ele tem em casa do que pelos comportamentos adequados. Vamos pensar no exemplo. Tá lá depois do almoço, o filho vai, pega o caderno e vai fazer a tarefa de casa. Os pais até notam isso, mas não deixam claro, não elogiam, não destacam isso, não reconhecem isso para o filho. Aí, no outro dia, o filho acaba não fazendo a tarefa de casa. Aí o que acontece? Aí os pais vão e xingam ele, chamam a atenção dele, reclamam e obrigam ele que faça a tarefa. Ok, então aí fica claro como um comportamento inadequado, no caso, fazer outras atividades ao invés de fazer a tarefa, né, no horário previsto, no horário adequado, chamou muito mais atenção e teve muito mais reconhecimento por parte dos pais do que o comportamento de ir lá pegar o caderno depois do almoço para fazer a tarefa. É um equívoco a gente pensar que a atenção que importa e que mantém muitos comportamentos é só a atenção que a gente considera como positiva. Por exemplo, só elogios. Não. Muitas vezes, a atenção que mantém comportamentos inclui também o fato dos pais reclamarem, dos pais discutirem com o filho, dos pais xingarem o filho, entende? Então, não é apenas a atenção positiva, aquela do elogio, né? De falar palavras positivas de incentivo para o filho, não é só essa atenção que mantém comportamentos, né? Que influenciam na, na apresentação do comportamento ou não. Muitas vezes, essa outra atenção, esse outro formato de atenção, também influencia na manutenção de muitos comportamentos. Por isso é tão importante que os filhos tenham atenção, tenham elogio, tenham reconhecimento, antes de tudo, sobre os comportamentos adequados que eles apresentam, para que a gente evite que a atenção possa aí manter mais comportamentos inadequados do que adequados. Ok, vamos falar agora sobre o castigo. Sobre esse aspecto, a primeira coisa que é importante a gente destacar aqui é que
nunca deve-se humilhar o filho, bater no filho, né? Utilizar o castigo físico, eh, ameaçar de abandonar o filho. São coisas que devem ser sempre evitadas, porque já há diversas pesquisas em que relacionam esses comportamentos dos pais a comportamentos indesejados, né, das crianças e a transtornos também que podem ser desenvolvidos durante a fase da adolescência e durante a vida adulta. Então é algo que a ciência já tem aí algumas respostas e que devem sim ser consideradas, né? Afinal, nenhum pai deseja aí que seus filhos desenvolvam comportamentos agressivos, desenvolvam transtornos do comportamento. Então é algo que sempre é importante ficarmos alerta. O segundo aspecto que eu vou falar é sobre o planejamento e aplicação de castigos. Então, se você verificou que em determinada situação é necessária a aplicação do castigo, é importante primeiro você planejar esse castigo. É importante que você tenha como principal referência, na hora de planejar esse castigo, o ato, o comportamento inadequado que seu filho teve. Porque pode ocorrer que durante, sei lá, um dia seu, você brigou muito no seu trabalho, teve um dia muito estressante, chega em casa e fica sabendo que seu filho teve um determinado comportamento inadequado. E aí você já está de mau humor, você está irritado com o que aconteceu no trabalho e pode acabar extrapolando na hora de planejar o castigo para aquele comportamento que seu filho teve. Inclusive, você pode até daí nem garantir que ele cumpra esse castigo, né? Porque quando o castigo ele é mal planejado, é difícil que se faça o filho cumprir todo o castigo. Então é importante que tenha como referência exclusivamente só o comportamento do filho. E pense assim, para esse comportamento, qual é o castigo mais adequado? O caminho também ideal na hora de escolher um castigo é sempre buscar retirar algo que o filho gosta por um determinado tempo. Então vai lá, tira o videogame, por exemplo, por uma semana. E garantir que ele não tem acesso ao videogame durante essa semana, para que o castigo não perca sua efetividade sobre o comportamento do seu filho. É importante também sempre deixar claro para o seu filho por que você está aplicando aquele castigo, qual foi o comportamento que ele teve que levou à aplicação deste castigo. Então a gente sabe que quanto melhor for a nossa comunicação com nossos filhos, quanto menos comportamentos inadequados que a gente já tem como identificar, quanto menos comportamentos inadequados que os pais tiverem com seus filhos, melhor. Melhor para o desenvolvimento deles, melhor para o comportamento atual e futuro. E quando há uma situação que os pais já não sabem como lidar, já não têm nenhuma ideia de como fazer, né, e o comportamento do filho já está agravado, aí é importante buscar um psicólogo, é o profissional mais adequado aí para identificar o que está acontecendo e poder dar as devidas orientações, poder intervir aí da melhor forma para ter um bom resultado no menor prazo possível, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e até o próximo. Um abraço.